Vamos fazer a nossa oração para a gente dar início. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia, Paizinho, por mais essa semana que se inicia de aula. Nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai. O Senhor tem nos guardado a nossa saúde, os nossos familiares, os nossos amigos, Pai. Nós te agradecemos, Paizinho. Nós sabemos que a vida vem do Senhor e ela volta para o Senhor, Paizinho. Mas nós cremos, Senhor, no propósito maior que o Senhor tem nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir essa aula, Paizinho, para que as crianças venham compreender mais desse teu amor tão grande por nós e que sejam edificadas através da tua palavra neste dia. No nome do Senhor Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém. Bem, vamos lá. Vou colocar aqui o nosso versículo da semana. Vocês que estão com o caderno já vão copiando. Quem não está e puder pegar, pode pegar o caderno. Quem não estiver, depois pega o versículo lá para copiar, tá bom? No grupo. Ok, vamos lá. Bom, nosso versículo da semana, ele está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. O que está dizendo aqui? O que a nossa palavra de hoje, o nosso versículo dessa semana traz para a gente? Ele está dando um conselho, né? Um direcionamento para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, que vocês não falem nada que venha prejudicar o seu irmão, ou que venha trazer desgosto, ou que venha trazer intriga. Nada nós podemos falar que traga tristeza para o outro. Nós não podemos falar algo que gera raiva no outro, né? Nós precisamos ser pessoas que geram vida nas outras pessoas e não que geram morte ou que geram tristeza, tá? E ele diz, mas só a que seja necessária para, que seja boa para a necessária edificação, tá? Então, nós precisamos, não podemos falar palavra torpe. Aí ele diz, falem aquela palavra que seja boa para a necessária edificação. Por quê? Por que ele coloca essa palavra necessária aqui? Não parece que ela está meio fora de contexto aqui? Pode ser que ela tire um pouco do sentido dessa frase? E se a gente tirar essa palavra, ó, mas só a que seja boa para a edificação. Por quê? A frase continua com sentido, ó. Se nós tirarmos a palavra necessária daqui, vamos marcar ela aqui, ó. Vamos tirar a palavra necessária daqui. Vamos ver como fica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a edificação. Fica bom também, fica com sentido, né? Quer dizer que eu só posso falar coisas que sejam para a edificação das pessoas. Mas por que a palavra necessária aparecia aqui? Pode ser que eu saiba coisas que sejam boas para mim, que tenham sido boas para mim. Um versículo, uma palavra ou ensinamento que eu recebi que tenha sido bom para mim. E eu queira falar isso para outra pessoa porque eu posso ver na vida dela que ela também precisa daquilo que eu precisava. E que hoje eu tenho, mas ela não tem. E aí? Eu posso ir lá então e falar? Não é sempre assim. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. E quem que vai dar o direcionamento? É o Espírito Santo, que vai dar o direcionamento para nós, de nós falarmos ou não. Por isso que a palavra necessária aparece aqui. Porque tudo que vem da palavra de Deus é para edificação. Mas nem tudo é necessário num certo momento. Por exemplo, eu não preciso chegar no meu colega e falar assim, ó, você não pode fazer isso não, isso aí, eu fazia isso não dá certo, depois você vai errar lá na frente. Mas talvez ele não estivesse preparado naquele momento para ouvir isso.
Então, às vezes, a gente só precisa calar e orar. Mas existem momentos que Deus pede para nós que nós falemos, que nós venhamos a falar. Mas existem palavras ainda, e existem coisas que nós sabemos de Deus, que nós sabemos acerca da vida de Jesus, que precisam ser faladas, que são sempre necessárias, que são sempre bem bem colocadas em qualquer momento. Qual que é essa palavra de edificação que é sempre necessária, que é sempre pertinente que nós falemos? São as palavras de salvação, palavras que vão trazer paz, palavras que vão trazer luz para o caminho da pessoa, palavras que vão entrar no ouvido dela e que vão soar como paz e não como confronto somente, tá? Vamos ver aqui, ó. Hoje, aqui o versículo continua aqui em cima, tá, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre Jesus, certo? E Jesus, ele, em um tempo, ele ia com os seus discípulos pelo caminho que leva de Judá até a Galileia. Esse caminho aqui, ó, que está aqui em amarelo e vermelho aqui. Esse caminho que levava da Judéia até a Galileia, ele passava por aqui pela Samaria. A Samaria está aqui, ó. Estão vendo? Essa daqui é a parte da Samaria. Só que o povo da Samaria, eles não se davam com o povo da Judéia. Então, eles eram quase que inimigos. Eles não se combinavam, não se davam. Só que Jesus, ele para ir para a Galileia, ele precisava, inevitavelmente, passar por Samaria. Não tem como, a não ser que ele pegasse um caminho um desvio de caminho por aqui, né? Só que aí ele ia andar mais. Então, o que ele fez? Ele foi, né? Pelo caminho, pelo caminho da Samaria. Ó, passando por aqui. E passando por aqui, ele passaria ali pelo Poço de Jacó, que foi o poço que Jacó cavou. Um dos primeiros poços foi Jacó que cavou ali e era conservado até aqueles dias ainda, tá? E Jesus chegou então à região de Samaria, se sentou ao lado do Poço de Jacó para descansar. Ele sentou ali do lado do poço. Ficou ali, estava cansado. Os discípulos não estavam ali do lado dele, mas estavam próximos, tá? E Jesus se sentou ali, passou um pouquinho de tempo só, uma mulher samaritana se aproximou para pegar água do poço, pedindo então Jesus para ela. Me dê um pouco dessa água para beber? E a mulher samaritana olhou e questionou Jesus. A mulher estranhou, pois Jesus era judeu e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Lembra que eu falei no começo? E pior ainda, né? Ela era mulher. Uma mulher, naquele tempo, principalmente, conversar com um homem era muito estranho. Não era uma coisa comum. E ainda mais sendo ela samaritana e ele judeu. A mulher então disse: como você me pede água se sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu: se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria água viva. Jesus está falando de que água aqui? Alguém sabe me dizer? Jesus estava falando da água igual àquela do poço ali que a mulher foi buscar? Oi, Michele. É Michele, né? Ele estava falando da água da vida. Água da vida. E aonde que está essa água, Michele? Você sabe? Em Jesus. Isso, com Jesus. Ele era a própria água viva, né? Era dessa água que ele estava falando. Já não estava falando daquela água que ela bebe todo dia. E aí a mulher disse: quer dizer que você é mais importante que Jacó, que nos deu essa fonte. O que ela está fazendo aqui? Ela está questionando Jesus. Por quê? Porque como Jacó tinha feito aquele poço, então Jacó era uma pessoa muito importante para eles.
até aqueles dias ainda, né? Jacó já tinha morrido fazia tempo, né? Já veio várias outras gerações até chegar em Jesus, e Jacó sempre era lembrado. Então ela questionou, quer dizer, quem que você pensa que é? Você está achando que você é mais importante do que Jacó, que fez esse poço para nós? Jacó sim nos deu água. Que água que você tem aí? Eu imagino que ela deve ter pensado, nossa, se esse homem estiver carregando água, a água tá quente, porque nesse sol que tá meio-dia, carregando um cantil de água, vai estar quente pra caramba essa água. E Jesus então respondeu, sim, porque quem toma desta água do poço, né, que ele apontou, voltará a ter sede. Não é verdade? A gente pode tomar um pouco de água, né? Só que daqui a um tempo a gente vai ter o quê? Sede de novo. A gente não vai ficar sem tomar água pro resto da vida. E aí ele continua. Mas a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Que água que é essa? A água que Jesus veio para nos dar. Essa água da vida eterna, né? Ele próprio, ele era essa fonte de água a jorrar. A samaritana se encheu de fé e pediu, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. Por que ela estava aqui desesperada, né? Pensando, nossa, esse homem tem uma água mágica, eu vou tomar água, eu não vou mais precisar vir nesse poço aqui. E como a minha vida é vergonhosa, eu só posso vir no poço essa hora que o sol está quente, que não tem ninguém perto do poço, para eu poder pegar água. Se ele me der essa água mágica aí, que eu não vou ter sede mais, eu não vou mais precisar vir aqui, passar essa vergonha. E aí Jesus, então, lhe contou sobre o plano do Senhor para os que o amam. E lhe disse que ele era o Messias e que veio para salvar o mundo. Jesus, ele contou toda a história dele, tudo aquilo que Deus tinha preparado para aquela mulher samaritana e para todos os outros que crescem nele. E aí, depois disso, ela foi maravilhada. Maravilhada, a mulher correu para a cidade e contou sobre todas as coisas lindas que Jesus contou para ela sobre o reino de Deus. E essa mulher, ela foi impactada pela presença de Jesus. Jesus falou com ela e aquilo mexeu no interior dela. E ela viu que aquilo que ela tinha era muito maior do que ela imaginava. Que Jesus podia fazer na vida dela muito mais do que ela tinha naquele momento, muito mais do que ela podia naquele momento, sozinha, né? E Jesus, então, abriu os olhos dela para que ela visse que ela era querida, que ela era amada de Deus e que ela podia, sim, ser igual a ele também, tá? Alguém tinha levantado a mão aqui? Cadê a Maria? Acho que foi a Maria. Oi, Maria. Ô, prof, só que quando a gente estiver lá no céu, lá a gente vai sentir sede ou não? Não. Não, porque nós sabemos que tudo que nós temos de sentimento carnal aqui, lá nós não vamos ter. Só mesmo o amor e a paz de Deus. Oi, Michele. Pro, se a gente não tiver fome nem sede no céu, vai ter comida lá? Então, diz na palavra que no céu tem rios que manam leite e mel. Mas não fala sobre fome ou sobre sede. Não fala de sentimentos de necessidade humana. Então, o que nós entendemos é que não haverá nada disso. Nós não vamos ter sede, ou ter fome, ou necessidade de comer, necessidade de beber. É isso que nós entendemos, tá? Pode ser que a gente chegue lá no céu e a gente tenha toda hora um banquete lá, por isso que
Pode ser por isso que Jesus não fala e que na palavra de Deus não diz nada sobre isso, porque pode ser que tenha um banquete permanente lá. E a gente não vai não vai sentir fome nem sede por isso, porque a gente vai ter tudo toda hora. Mas pode ser também que isso não exista lá. Pode ser que não exista fome, nem sede, nem necessidade de comer e beber. Tá? O que nós sabemos é que nós não teremos dor, não teremos tristeza, nada disso. Que tudo será paz, amor, só sentimentos bons. É isso que na Bíblia está dizendo. Tá bom? Alguém mais? Parece que tinha visto alguém com a mãozinha levantada. Acho que não. Se tiverem dúvidas, pode perguntar, tá bom? Vamos lá. Bom, e aí a gente chega ao que... Bom, vocês devem ter percebido, né? Que hoje está um pouco diferente aqui, o meu cenário da nossa aula aqui. E a professora colocou algumas coisas diferentes aqui na parede. Muitos corações coloridos, de cores diferentes. Alguns de vocês já devem saber do que se trata, outros não. E aí eu vou falar sobre isso agora, tá? Olha só o que nós temos aqui na tela. Corações coloridos. Esses corações coloridos, cada cor dessa representa algo sobre o plano da salvação do Senhor para nós. Aquilo que a mulher samaritana teve contato através das palavras de Jesus para ela. Foi isso que ela entendeu. Foi sobre esse plano de salvação que ela foi falar para as pessoas. E é sobre isso que nós precisamos entender para também sair e falar para as pessoas. E às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu não vou ficar falando, não. Não vou ficar falando toda hora, porque Deus, assim, porque Jesus morreu e tal. Às vezes a gente acha muito difícil falar sobre o plano da salvação ou falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Mas não é assim, não é complicado. E a gente às vezes complica coisas simples, coisas que são simples, descomplicadas a gente complica. E aí a gente pode usar coisas simples, como as cores, para falar sobre algo simples, que é o plano da salvação, mas tão importante e de tamanha necessidade de todos nós, né? Nós que somos cristãos, nós queremos falar para as pessoas que Jesus é bom o tempo todo. Nós queremos falar que Jesus ama as pessoas. Só que às vezes a gente não tem esse desprendimento de falar, de chegar nas pessoas e falar sobre o amor de Deus. Não é verdade? E aí, ó, a gente vê, então, aqui um coração amarelo. O nosso coração amarelo, o que ele representa? O céu. O coração preto, que representa o quê? Pecado. O coração vermelho, que representa o sangue de Jesus. O coração branco, que representa um coração limpo. E o coração verde, que representa o crescimento do cristão na sua vida com Cristo. Tá? E aí, o que acontece? Quando nós falamos sobre o plano da salvação, nós vamos estar falando sobre palavras torpes? Vai ser difícil de fazer as pessoas compreenderem, será? O que vocês acham? Será que essas palavras vão ser duras? Essas palavras do plano da salvação vão ser duras para as pessoas entenderem? O que vocês acham sobre isso? Pegando aí o nosso versículo e o nosso tema da aula de hoje. Amanda, o que você acha, Amanda Caroline? Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma conexão aqui com a Carol hoje. O que você poderia falar, Amanda Caroline, sobre o céu, sobre o coração amarelo, que representa o céu, para alguém? O que você sabe sobre o céu? Coisa simples, não precisa falar nada difícil.
O céu é um lugar desconhecido? Não. Não. O que você sabe que tem no céu? Jesus, Deus. Isso mesmo. Jesus, Deus, é isso que nós temos no céu. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, pelo contrário, isso é ótimo. Nós temos a certeza de que o céu é o nosso lugar de origem, é de lá que nós viemos. Por quê? Ah, mas eu nunca morei no céu. Realmente, nós aqui, pele, corpo, nós nunca moramos no céu. Só que a nossa origem, de onde Deus nos tirou, foi de lá, porque todas as coisas vieram dele. E se ele é de lá, nós também somos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Amanda. Aqui. Ai, Amanda, agora me deu branco do seu sobrenome. Pode falar. Vitória. No céu tem tudo de bom. Tudo de bom, né? E o que aconteceu, Amanda Vitória, quando o pecado entrou no mundo? Jesus se sacrificou. Jesus se sacrificou. Olha aqui, ó, como a Amanda Vitória já está falando do nosso plano da salvação. Viu como não é difícil, pessoal? Quando o pecado entrou no mundo, nós tivemos o quê? Uma ruptura. O que quer dizer isso? Nós fomos tirados de Deus. Por quê? Por causa do pecado do homem. O homem pecou e foi afastado de Deus. Ele caiu em pecado. Só que Jesus, ele veio, derramou o seu sangue para nos dar salvação, para nos dar vida. Ana Carolina, o que você poderia falar sobre as nossas cores aqui, ó? Nosso lugar de origem, que é o céu. O pecado que entrou no mundo nos afastou de Deus. Jesus morreu, derramou seu sangue para nos salvar. O que é essa parte branca aqui? Representa? Depois do sangue de Jesus derramado. Representa que Jesus nos limpou do pecado. Isso. Viu como é simples, gente? Jesus nos limpou de todo pecado. Mas todo dia eu peco, e aí? Todos os dias eu peco. Então, todos os dias Jesus tem que morrer de novo? Rafaele, o que você tem a dizer sobre isso? Não. Não. Por quê? Porque quando a gente faz um pecado, a gente pede desculpas. E isso, a gente pede perdão, né? A gente pede perdão não esperando para pecar de novo, né? Mas a gente pede perdão porque a gente sabe que a gente desagradou a Deus. E quando a gente desagrada a Deus, isso é ruim. Por quê? Porque o pecado que nos afasta de Deus. Não somos nós que ficamos... que escolhemos assim... Nós não pecamos para querer nos afastar de Deus, não. Quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, para limpar o nosso coração, e acontece da gente pecar novamente, da gente voltar para cá, ó, a gente de novo fala com Deus, diz que Jesus é o nosso Salvador, e de novo nosso coração é limpo. Não, Jesus não precisa morrer de novo, porque ele já morreu e o sacrifício dele é perfeito, foi perfeito por nós, para nos dar a vida eterna, tá? Amanda Ramos, pode falar. Tem uma musiquinha que é sobre essas cores. Ah, você conhece? Canta aí pra nós, vamos ver. Ah, não vai cantar? Por quê? Puxa vida. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, a gente já tá falando de outra coisa. Eu deixei a tela pequena para vocês, né? Vocês vêm para dar um grito aí. Bom. Muito bem. Então, aí depois que a gente está com o nosso coração limpo, a gente entra num estágio de crescimento com Deus. Nós estamos em crescimento.
Por quê? Porque Jesus já veio, nós saímos do pecado, Jesus morreu na cruz, limpou nosso coração, e depois que nós limpamos nosso coração, nós entramos no crescimento com Deus. Quer dizer que durante esse crescimento, eu vou deixar de pecar? O que vocês acham? Davi, tá por aí? Sim. Davi, você acha que depois que Jesus morreu por nós aceitamos o sacrifício dele, limpamos o nosso coração, aí nós entramos em crescimento com o Senhor, nós vamos parar de pecar? Sim. Sim? Vou te contar uma novidade, Davi, então. Não vamos parar de pecar. Por quê? Porque não que nós vamos escolher pecar, não que nós vamos continuar pecando, porque a gente gosta do pecado. Não. Nós vamos continuar pecando porque nós já somos pecadores. E Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Não os que nós cometemos antes, mas todos o que nós cometemos e que nós vamos cometer ainda, depois de conhecer Jesus. Porque acontece, só que a gente costuma dizer que o pecado, depois que a gente está em crescimento com Deus, ele é um acidente, não é algo que nós gostamos de fazer, porque nós já entendemos que nós precisamos nos purificar todos os dias, pedir perdão todos os dias e ser salvos todos os dias, tá? Michele, você quer fazer algum comentário sobre essa parte do sacrifício de Jesus? Não. Não? Por exemplo, eu estou em crescimento com Deus. Eu estou aqui, pertinho do céu, né? De novo, porque eu já estou em crescimento com Deus, ó. Então, já passamos por tudo isso aqui. A humanidade já passou por todas essas fases. A gente estava no céu, nós entramos em pecado, o pecado entrou no mundo, Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos salvar, nos purificou, limpando o nosso coração de todo pecado. Nós entramos em crescimento com Deus. Só que aí eu pequei de novo. Aí eu voltei para cá. Jesus não vai morrer de novo e não vai limpar meu coração de novo. Então, o que eu tenho que fazer, Michele? Se eu pequei, eu já sabia que o pecado era pecado, mas eu pequei de novo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir desculpa para Deus. Isso, pedir desculpa para Deus. E aí depois eu tenho que me cuidar para eu não entrar em pecado de novo. Mas isso não quer dizer que eu não vou mais pecar. Isso quer dizer que eu entendi que Jesus é que me salvou, que Jesus veio para pagar os pecados e nos salvar para nos levar para o céu. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, tá? Então, olha só, com cores simples, nós podemos, de forma simples, falar sobre a salvação de Jesus, através de Jesus, né? E entender também. Entender que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma morada que é o céu, que um dia nós fomos tirados dessa morada, colocados na terra, e o pecado entrou no mundo. Só que depois que o pecado entrou no mundo, Deus ele elaborou o plano da salvação para mandar Jesus para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados, nos purificar de todo pecado, para que nós entremos nessa zona de crescimento com Deus e cheguemos até o céu. É assim que acontece. Vamos lá. Amanda Caroline, pode falar. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Isso. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Por quê?
Por que que a gente consegue ligar a ressurreição de Jesus com a Páscoa? O que foi a Páscoa? Vocês lembram? A Páscoa foi a comemoração do povo judeu, do povo hebreu, por ter alcançado a terra prometida. E a primeira Páscoa que eles celebraram foi ainda em cativeiro. Lá, quando eles eram escravos, o que aconteceu? O que Deus pediu para eles? Olha, Moisés, fala para o povo assim, que eles vão ter que sacrificar um cordeiro, vão tirar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta, passar em cima da porta, não é isso? E eles passavam em cima da porta, por quê? Porque o anjo da morte ia passar por ali. E quando o anjo da morte visse o umbral da porta, visse a beiradinha da porta ali, passar do sangue do cordeiro, aí o anjo ia saber que naquela casa tinham pessoas que eram de Deus, então ali ele não ia entrar. Ele só ia entrar na casa do povo que era egípcio, tá? E assim eles foram salvos. E eles comeram a carne do cordeiro com as ervas amargas e o pão ázimo. Essa foi a primeira Páscoa. Aí depois aliás, esse foi o sentido da Páscoa. A primeira Páscoa comemorada, que eles comemoraram lá na Terra Prometida, quando eles já estavam lá, eles comemoraram dessa forma. Foram 7 dias de festa que eles fizeram em comemoração por ter chegado à Terra Prometida. Deus instituiu, falou, olha, todos os anos vocês vão fazer isso, vão comemorar a Páscoa. É ordenança minha, para que vocês se lembrem do lugar onde eu tirei vocês e onde vocês estão agora. Que agora vocês estão salvos da escravidão. E depois Jesus veio como cordeiro para libertar o povo do quê? Era do anjo da morte ou era da escravidão do Egito que Jesus veio libertar o povo? Quem pode me responder? Ana Carolina, pode falar. Prof, por que a senhora estava com o celular assim? Eu tô com o celular porque eu estou em pé hoje, ó. Aí eu tô segurando o celular para o celular não ficar longe e vocês não ouvirem minha voz. É o meu microfone. Meu microfone. E quem que sabe falar para mim de que escravidão que Jesus nos libertou? Qual a escravidão que Jesus nos libertou? Nós acabamos de falar sobre isso. Hã? Amanda Vitória, pode falar. Ele nos libertou da morte. Da morte. E o que nos levava para a morte, ó? O que era isso aqui? Que nos levava para a morte? O pecado. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, que que veio para a Terra, que nasceu de uma mulher, que morreu por nós para nos libertar da escravidão do pecado. Ele não veio nos libertar da escravidão do Egito, mas ele veio nos libertar da escravidão do pecado, que nós estávamos que estava nos afastando de Deus, tá? É esse o sentido da Páscoa que nós comemoramos. Oi, Rafaele, pode falar. Existia unicórnio? Não. Aonde que você viu falar isso, que existia unicórnio? É que eu gosto muito de unicórnio. Que eu saiba, nunca existiu unicórnio, não. É uma invenção de outros lugares. Não sei dizer bem da onde, não, mas é uma invenção do homem. Mas existe pônei. Quem falou? Davi?
Pônei, Aham. pônei existe. Pônei é uma raça de cavalo pequenininha. Oi, Davi. É tipo um potrinho, né? Isso, só que ele é um cavalo adulto, mas que não fica grande. Alguma pergunta sobre a nossa história ou algum comentário sobre a nossa história ou sobre o plano da salvação que vocês vão aprender a contar para as pessoas? Não? Então tá, então vamos orar para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por mais essa aula abençoada, Paizinho. Senhor, que essa palavra venha penetrar nos corações das crianças, que eles venham compreender, Paizinho, o plano que o Senhor tem para nós, que é perfeito, Paizinho. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e tudo que o Senhor faz por nós é bom. Nós queremos, Senhor, neste dia, pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar com palavras de ousadia, com palavras de alegria, de bênção, para que nós possamos falar para as pessoas sobre o plano que o Senhor tem para nós. Aquelas pessoas que não conhecem, que não têm acesso à verdade do Senhor, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos ser embaixadores da tua verdade, do teu evangelho, Paizinho, que nós venhamos a levar essa palavra para outras pessoas. No nome do Senhor Jesus, Paizinho, eu te peço, agradeço ao Senhor